Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você está assistindo esse canal, mas eu quero dizer que é com muita alegria que estou aqui mais uma vez para compartilharmos junto, aprendermos junto, se alimentarmos junto da palavra de Deus. Ela realmente, sem dúvida nenhuma, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero abordar um tema hoje bem interessante. O que destacou primeiro, a lei ou a graça? E espero que esse pequena palestra da palavra de Deus possa vir nos orientar para nós podermos entendermos, ter a certeza, ter a claridade dada por Deus, que não podemos pregar lei sem a graça e nem pregar graças sem a lei. As duas devem andar junto. Eu convido a você nesse momento para nós fazermos uma oração, né? Esse canal é o canal da esperança e a oração ela faz parte da esperança. Quando a gente está orando, a gente está falando com Deus, mas quando a gente abre a palavra, Deus está falando com a gente. E nesse momento, eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, para nós conversarmos com Deus. Pedir uma orientação do alto, para que eles possam nos usar, ou me usar, para a honra e glória do seu nome. Vamos fechar os olhos, convido você para fechar os olhos e orarmos junto comigo. Poderoso Pai que está no céu, perdoa nossos pecados, nossas muitas falhas. Colocamos nossa vida, minha vida, a vida de cada pessoa que está ouvindo esse canal, o canal da esperança, nas tuas mãos. Que ela possa ser tocada com teu Santo Espírito e que nessa pequena palestra, mas grande pelo poder da tua palavra, essas pessoas que estão assistindo esse canal, que estão ouvindo esse canal, que possa, Senhor, encher da tua graça, do teu amor, da tua esperança e do teu caráter também, que é a tua lei. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, esse canal é o canal da esperança, como você já sabe. E nesse momento, nós vamos estudar esse tema. É um tema que eu ainda não vi, né? Quem destacou primeiro, a lei ou a graça? Nós temos muito que aprender com esse conteúdo, com esse entender quem destacou primeiro. E por que destacou primeiro? A lei ou a graça? Será que foi a lei? Ou será que foi a graça? No tempo dos judeus, quem era destacado primeiro? A lei ou a graça? A graça. Hoje, quem está sendo destacado primeiro? A lei ou a graça? Perdão, no tempo dos judeus, a lei. E hoje, quem está destacando primeiro? A graça. Como nós aprendemos para destacarmos os dois? Mas é importante nós sabermos quem destacou primeiro, biblicamente, aprendendo na palavra de Deus. Eu convido você, minha irmã, eu convido você, meu irmão, nesse momento abrimos a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 2, que nós vamos entender um pouco quem destacou primeiro, a lei ou a graça. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 17, a palavra de Deus, ela nos revela a inspiração do Espírito Santo, nos revela essas verdades que está escrita para cada um de nós.
E o verso 15 fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Veja, é uma ordem. De toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vimos aqui que Deus fez os nossos primeiros pais, ali no sexto dia, e Deus colocou ele no jardim, mas eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, em todo lugar tem que ter regra, tem que ter ordem. Onde não existe ordem, a desordem toma de conta. E não foi diferente aqui com Deus, mesmo no mundo perfeito, com o homem perfeito, com a criação perfeita. Mas o mundo necessitava, o homem necessitava de leis, de ordem, de regras. Tem gente que quer viver sem regras. Tem gente que quer viver sem ordem. Tem gente que quer viver, não sei como, porque não existe vida sem ordem, sem regras, melhor dizendo. Não existe vida sem regras. Tu tem que colocar limite, tem que colocar respeito. E aliante do pecado, Deus fez o homem, colocou naquele paraíso, num jardim, e para o homem permanecer feliz, ele precisava atender, ele precisava obedecer uma ordem de Deus. Essa ordem, quando a gente começa a estudar, entender miuçadamente a palavra de Deus, nós entendemos que é uma ordem de amor. Por que é uma ordem de amor? Porque o homem tinha tudo ali no jardim do Éden para viver eternamente. Deus colocou uma árvore no jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e falou: essa é minha, você não toque, eu lhe dou uma ordem. Essa é a prova, meu filho. No dia que você comer desse fruto aqui, você vai morrer. Aí nós podemos entender, ter a certeza que a lei de Deus estava ali. Lembra da lei de Deus? Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não tomar o nome do teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho com o teu próximo. E 10º, não desejar a mulher do próximo, nem o boi, nem o jumento, nem a carne do teu próximo, nem nada do teu próximo. Só não, 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 não. E as pessoas não gostam de não. Mas o que é que nós entendemos aqui? Podemos concluir nessa leitura? Que mesmo antes do pecado, quem destacou primeiro aqui foi a lei ou a graça? Dá para saber quem destacou primeiro? A lei. Que é a lei? A lei são regras, é ordem. E Deus deu uma ordem muito clara aqui. Não comereis, porque no dia que comeres, certamente morrereis. Melhor dizendo, tá? Para o futuro, morrerás. Essa ordem, ela permanece até hoje. Mas o que eu quero destacar aqui é quem destacou primeiro, a lei ou a graça. Pela essa leitura aqui, quem destacou primeiro foi a lei. Isso é importante entender e eu vou explicar mais na frente. Eu não estou aqui pregando salvação pelas obras da lei, não. Mas eu estou aqui
tentando, pela graça de Deus, explicar para você a importância da lei, porque muitos têm pregado uma cristologia falsa, pregado uma cristologia sem a lei, pregado uma graça, vivemos pela graça, a lei ficou para o passado. Mas por que é importante destacar a lei? Por que é importante? Porque nós precisamos, quando nós formos falar de Cristo, ou falar da graça, destacar a lei. Ou será que nós devemos esconder a lei? Que muita gente que quer esconder a lei de trás da graça, não podemos. Pregar graça, 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 graça sem lei. Se você olhe bem, olhe para cá, olhe para mim. Se você não entender a ordem de Deus que permanece até hoje, se você não procurar entender a lei de Deus, você não vai compreender também a graça. Eu não estou pregando salvação pelas obras, mas eu estou falando da lei dentro do seu contexto. Quem destacou primeiro a lei? Se Deus destacou primeiro a lei, nós também, quando for falar de Jesus para uma pessoa, nós temos também que destacar, explicar, claro, dentro do seu contexto, a lei de Deus também. E eu vou falar na Bíblia, mostrar aqui na Bíblia por quê. O porquê. Abra a Bíblia aqui em Romanos. Abra a Bíblia aí em Romanos. Romanos é um livro bem interessante. Romanos 7. Romanos capítulo 7. Que o apóstolo Paulo falou aqui. Olha bem. Preste bem atenção. Para você não distorcer essa pregação e achar que eu estou pregando salvação pelas obras. Não é isso. A questão é aqui, quem Deus destacou primeiro? E a importância de nós destacarmos hoje também. Olha, 7 verso 7. Que diremos, pois a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se por intermédio da lei. Ou seja, se eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça. Lembra lá? A cobiça. Se a lei não dissera. Olha. Meu irmão, para nós entendermos que somos pecador, nós precisamos destacar primeiro o quê? Paulo falou aqui. Olha, se eu não tivesse conhecido a lei, ele fala aqui, ó. Que diremos, pois a lei é pecado? De modo nenhum. Mas se eu não tivesse conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Ou seja, Paulo conheceu o pecado, Paulo conhecia o pecado por intermédio da lei. É impossível você saber o que é pecado se não for por intermédio da lei. Por isso que Deus, quando o homem mesmo dentro de um plano de perfeição, perfeito, junto com a natureza, perfeito, tudo perfeito ali Deus criou, mas o homem precisava de quê? Da lei. Deus falou, olha, não coma, isso era a lei de Deus. E a lei de Deus hoje? Olha, não roube, não mate, não furte, que é a mesma coisa que roubar. Honra teu pai e tua mãe, não adulteres. Então Deus está falando aqui para mim e para você, meu irmão, que nós precisamos, quando for falar de salvação para uma pessoa, nós precisamos destacar a lei dentro do seu contexto. Paulo está falando aqui que se ele não tivesse conhecido, se ele não tinha conhecido o pecado, senão por intermédio da lei,
Se ele não tivesse conhecido o pecado, ele não conhecia. Se ele não tivesse conhecido a lei, ele não tinha conhecido o pecado. E se ele não tinha conhecido o pecado, meu irmão, sem a lei, o mundo seria uma sodomia? Aí seria um caos, o roubo, a morte, tudo ia ser legal, por conta que não existia o quê? Lei. Eu não estou falando da existência do pecado, da existência, melhor dizendo, da lei nem da graça, de quem veio primeiro, porque o assunto não é esse, porque a lei é eterna e a graça também é eterna. Mas o assunto aqui é quem destacou primeiro para nós aprendermos. Os judeus destacavam a lei em primeiro lugar, mas fora do seu contexto. Rejeitaram o autor da lei, esse é o grande problema. Hoje, nós estamos no outro extremo. As pessoas estão destacando a graça também fora do seu contexto. Porque para nós conhecermos a graça, para nós conhecermos a graça que é Cristo, o propósito da graça, nós precisamos conhecermos a lei que mostra o pecado para a graça que é Cristo nos salvar. Entendeu? Por isso que Paulo fala, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Não podemos esconder a graça pregando a lei. E nem podemos esconder a lei pregando a graça. Que ambos são eternos. E ambos, uma tem que andar assim, ó. De mão dada. Não você acaba com o plano da salvação. Então, muitos pregadores, homens de Deus, influenciados por uma cristologia falsa, têm pregado muita sobre a graça, sem orientação concreta da lei de Deus. A graça de Deus, para ela ter o seu valor dentro do seu contexto, ela precisa vir acompanhado, destacando dentro do seu contexto também a lei de Deus. Assim como Deus falou para Adão e Eva, mesmo perfeito, Deus falou assim, olha, deu uma certeza, no dia que vocês comer, vocês morrem. A lei de Deus também fala, olha, hoje nós já pecamos. Então a lei não vai falar se vocês comer ou desobedecer, não. Vocês são pecadores, nós somos pecadores. A lei fala, você é pecador. Esse é o caráter de Deus, esse é o caráter de Cristo. E você precisa de quê? Da graça. Você precisa de Cristo, que é a graça. Por isso que você precisa destacar a lei de Deus dentro do seu contexto. Que a lei de Deus, ela valoriza o quê? A graça. E você vai entender mais uma vez. Que eu não estou falando coisa de mim mesmo. Mas veja só aqui, em Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos capítulo 5, verso 20. Olha só o que a palavra de Deus ensina aqui para nós. Sobreveio a lei para que ocultasse a ofensa, ou seja, o pecado. Lembra que Paulo falou lá que se não fosse pela lei ele não tinha conhecido o pecado? Aqui é o mesmo sentido. Sobreveio a lei para que ocultasse a ofensa, o pecado, para que você enxergasse o pecado, para que você percebesse, para que eu percebi que sou pecador. Precisamos de destacar a lei dentro do seu contexto. Para ocultar, é como você está no escuro ou ir no escuro e você clarear uma lanterna
para clarear o caminho para você pisar. A lei de Deus faz isso. Ela mostra a graça, a única que pode lhe salvar. Sobreveio a lei para que ou voltasse a ofensa. Mas olha a última parte do versículo. Mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Quem destacou primeiro aqui? A lei ou a graça? A lei. Onde abundou o pecado. E pecado é o quê? Segundo João 3, 4, 2, se não me enganado, vou abrir aqui. 3, verso 4, perdão. Capítulo 3, 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também é transgressor da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E você pode até pensar, mas Cristo falou que não é só a transgressão. Se você ao menos olhar para uma mulher, você já adulterou. Se você já só pensou em matar uma pessoa, você já matou. É verdade. Se você pensou, mesmo sem matar, você está transgredindo a lei. A Bíblia vai até mais fundo. Se você fazer uma coisa sem fé, é pecado. E você também está transgredindo a lei. Porque pecado é transgressão da lei, não é só no ato, não é só na prática, é nas intenções. As intenções más, erradas. Não quer dizer que não passe as intenções na sua mente, na sua cabeça, na minha cabeça. As intenções muitas vezes que não são boas. Mas a palavra de Deus fala assim, que os passarinhos podem até rodear a sua cabeça, mas você não pode deixar fazer nenhum. Ou seja, os pensamentos podem até vir, mas você não pode permanecer, ele tem que ser expulso pela graça de Deus. E para a graça de Deus expulsar, apagar, anular, a lei de Deus tem que ser exaltada, tem que ser destacada na vida do pecador, para que ele reconheça que é pecador e necessita da graça, é um miserável que necessita de Cristo, necessita da sua graça, necessita do seu perdão, do seu amor, e é a lei de Deus que mostra que somos pecadores. Por isso precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, pregadores, pregadoras, destacar mais a lei de Deus, não no sentido de querer ser salvo pelas obras, mas dentro do seu contexto perfeito, como Deus destacou lá para Adão, mesmo no mundo perfeito. Olha, no dia que vocês comerem, certamente morrerá. A ordem de Deus permanece, mas dessa forma. Olha, se vocês não se arrepender, se vocês não entregar a vida a Cristo, certamente você morrerá também. Certamente eu morrerei se eu não entregar minha vida a Cristo. E a lei de Deus que mostra que sou pecador, miserável, como uma lanterna, ao veja o pecado, o meu pecado, e eu olho para mim, se eu sou miserável, pecador, e se eu continuar assim, eu vou morrer. Mas ela aponta para Cristo, que é a graça. E Cristo fala assim, olha, vinde a mim. Qual era o problema dos judeus? O problema não era eles pregar a lei, ensinar a lei. O problema era eles ensinar a lei distorcida e destacar a lei de forma errada, fora do seu contexto. E a maioria dos pregadores hoje, influenciado pelo ponto errante dos judeus, hoje a maioria destaca o que é a graça primeiro no lugar da lei. E outros são os mais atrevidos, fala que a lei não precisa pregar mais. Aí a graça vira uma desgraça. Porque a graça verdadeira, a obra da graça, ela é destacada primeiro pela destacação, vamos dizer assim, porque a lei é destacada primeiro na nossa vida, ou seja, é ensinada. A lei de Deus nos ensina.
O salmista fala assim, ó, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando você olha para a lei, não tem como você olhar para a lei e você não ver a graça. Porque quando você olhar para a lei vai apontar você para a graça. A lei parte de Cristo e a graça parte de Cristo também. Mas aqui, de acordo com esse verso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não só aqui no plano de salvação, quando o homem antes, Deus deu a ordem para ele não cair, orientação, que é a sua lei, para o homem não transgredir a sua ordem, e também lá no céu, quando um primeiro anjo, Lúcifer, que era um anjo de luz, tomou a decisão de desobedecer a Deus. Deus também o orientou e deu ordem também para ele, claro, uma ordem de amor. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Mas a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está vendo que a graça vem depois? Não que a graça não existia, tanto a graça como a lei, ela existia. Mas ela destacou, depois que o homem pecou, por que ela destacou? Porque ela avulta, ou seja, ela mostra o pecado, e a lei entra salvando, sarando, perdoando, que é o amor de Deus, que é Cristo Jesus. Então, nós precisamos pregar mais a lei de Deus, claro, de uma forma, dentro do seu contexto, sem estar pregando salvação pelas obras, que a salvação é pela graça mesmo. Mas a graça salva de quê? Do pecado. E quem é que mostra o pecado, meu irmão? É a lei. É a lei de Deus que mostra. Veja só o caráter da lei de Deus, no verso Romanos 7. Romanos 7, verso 12. Porque consiste que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei consiste que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Esse é o caráter de Deus, precisa ser destacado mais no mundo que vivemos hoje. Não no sentido de condenação, porque a lei ela não condena não, meu irmão. A lei ela não condena não, minha irmã. A lei ela mostra que você e eu estamos num caminho de condenação. Eu até influenciado um pouco, já até preguei que a lei de Deus ela não salva, mas condena. A lei de Deus ela não condena. A lei de Deus ela tem mais um propósito de manter a pessoa salva em Cristo Jesus. Ela não salva, mas ela mantém, mas ela não condena. Ela mostra que você está no caminho errado, o caminho que para o homem parece direito, mas o fim dá cabo de morte. E quem mostra que você está num caminho errado, num caminho de pecado, num caminho de transgressão é a lei de Deus. Sabe? Então a lei de Deus é justa, santa e boa. É o mesmo caráter de Deus, santo, justo e bom. Eu quero abrir mais um verso aqui para a gente entender. Verso 6. Um momento aqui, viu? Romanos 6, verso 23. Veja aqui Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é o quê? É a morte. Quem ali mostra que para você e para mim que nós somos transgressor da lei? Ou seja, somos pecadores. Não é a lei, melhor dizendo? É a lei que mostra que somos pecadores. É a lei que mostra que nós continuarmos pecando, nós vamos morrer e morrer a morte eterna.
Mas a lei, ela nos conduz à graça. A lei, ela nos conduz a Cristo. Por isso que devemos destacar a lei. Não podemos esconder a lei na nossa pregação da graça. Não podemos esconder a graça também nas pregações da lei. Ambas duas têm a sua função dentro do seu contexto. E se qualquer uma das duas for tirada do seu contexto, acabou o plano de salvação. Nós precisamos colocar dentro do seu contexto como está, como Deus deixou na sua palavra. E aí, meu irmão, quando Paulo fala assim, olha, eu prego Cristo e Cristo crucificado. Eu vou ler um verso aqui, um momento aqui, Efésio. Livro de Efésio. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de quem? De Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé nos conduz a quem, meu irmão? A Cristo. Fé em quem? Aquilo que é o consumador na nossa fé, que é Cristo. Mas a fé, a verdadeira fé, ela anula a lei? Não. Romanos 3:31 fala assim: anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos, antes destacamos a lei de Deus. Porque ela mostra que somos pecadores e nos ensina a ter fé em Cristo. Não somos salvos por ela, mas ela mostra que o Salvador é Cristo. E a lei de Deus, ela mostra que somos pecadores e precisamos de salvação. E a salvação vem de Cristo, que é a própria graça. O verso 9, não de obra. Efésios 2, verso 9, não de obra, para que ninguém se glorie. Pois, verso 10, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andasse nela. Olha, pois somos feitura dele, criado em Cristo, que é a própria graça, para boas obras em Deus. Para realizar boas obras em Deus. Se antes nós realizamos as obras da transgressão, as obras da desobediência, fazer vista grossa com a lei de Deus, agora em Cristo Jesus, a graça de Deus faz que nós realizemos as obras de Deus, as obras de Cristo, que é o contrário da transgressão do seu caráter. É o contrário dessa transgressão do seu caráter. É aqui onde entra o quê? A lei, que é as obras do inimigo. Veja só, o que é a obra do inimigo? Jesus veio desfazê-lo. Aqui 1 João 3, 1 João 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Lembra do verso lá, o contexto da salvação pela graça, que Cristo nos chamou a sua graça para fazer as boas obras em Cristo Jesus? Fala lá Efésios 2, verso 10. Aqui é o mesmo contexto. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, se antes eu era um transgressor, agora eu não sou mais.
A lei de Deus deve ser destacada, ela mostra que eu sou pecador e ela aponta para Cristo, que é a minha graça, que é a nossa graça. E a graça de Deus nos purifica como? Quando você pede perdão, reconhece que é pecador, porque a lei de Deus fala que você é pecador, e você reconhece e vai a Cristo, ele te perdoa, como diz aqui em 1 João 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, de toda transgressão. Então você não pode receber a graça de Deus sem você ser conduzido à obediência, porque a graça de Deus lhe conduz à obediência. João 14, Evangelho de João 14, verso 15, fala assim: se me amam, guarda os meus mandamentos. Cristo é a graça, ele lhe conduz a guardar os mandamentos, não por força própria sua, porque antes, quando você reconheceu a lei de Deus foi destacada, mostrou o pecado, você não tinha força insuficiente em si mesmo para guardar a lei. Mas a graça de Deus, que é poderosa, Cristo que é poderoso, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala assim agora: meu filho, eu sou a graça, eu te perdoo. Agora, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Essa é a graça de Deus verdadeira. Ela sai purificando, tirando o desejo de transgressão, tirando as obras do diabo, que Cristo veio para desfazer as obras do diabo na nossa vida e colocar em nós outra natureza. Até que um dia, quando ele vier, a natureza pecaminosa vai sumir para todo sempre. Mas hoje, a natureza pecaminosa, ela deve ser controlada pela natureza da obediência em Cristo Jesus, que é a nossa graça eterna. Mas Paulo, e quando Paulo fala que nós devemos pregar Cristo crucificado, veja só, Coríntios 1, verso 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18, fala assim: porque não me enviou Cristo para batizar. Um momento aqui, viu? Deixa eu ver aqui, eu errei aqui em alguma coisa. 1, verso 18. Muito bem, estava lendo o verso 17. Perdão, agora eu encontrei. É capítulo 1, verso 18. Eu estava no 17, mas é capítulo 1, verso 18. Foi um errinho aqui, mas vai dar certo a leitura agora. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A pregação da cruz é loucura. Quando você pensa na pregação da cruz, a cruz fez o que com Cristo? Cristo morreu na cruz. Você pensa em quê? Veja só, quando você abre aqui, eu não vou abrir, mas vou citar. Quando você lê essa passagem de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vem o que na tua cabeça? Só vem um pensamento de graça? Deus deu o seu Filho para quê? Amou o mundo de tal maneira, amou você, amou a mim. Como? Ele se entregou na cruz. Ou seja, entregou a vida por nós e morreu em uma cruz, melhor dizendo. Crucificado. É o salário do pecado se cumprindo ali na vida de Cristo. Pagando o preço do quê? Preço da transgressão. Como é que Cristo pagou o preço da transgressão e nós vamos continuar transgredindo? A graça de Cristo leva você num caminho para você não transgredir mais.
Talvez mesmo conhecendo a Cristo, sua lei, sua graça, você pode pecar, mas a Bíblia fala, tem um advogado perante Deus, o justo. Ele nos perdoa e remete, aponta de novo para a lei e fala, meu filho, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Essa é a nossa caminhada até a vinda de Cristo. Depois, quando Cristo vier pronto, não vai ter mais tendência pecaminosa. Mas quando você lê esse verso, João 3,16, você vê aqui destacando o que? A lei ou a graça? Eu vejo destacando a lei. E vejo destacando também a graça, o amor de Deus para conosco. Mas ele pagando o preço da lei, o preço da transgressão da lei, melhor dizendo, na cruz do Calvário. Não tem como eu pregar aqui graça sem pregar a penalidade da lei que era para ser minha. Então a lei de Deus aqui de novo é destacada. De tal forma que aponta para Cristo que morreu e ressuscitou e está no céu, intercedendo por mim e por você. Nos salvando. Filho, eu te perdoo. Paguei o preço da transgressão. Paguei o preço da lei. Da transgressão da lei. Filho, eu vou te dar força para você obedecer. Eu não paguei o preço da transgressão da lei para você continuar desobedecendo. Mas é como Paulo fala, se aquele que está em Cristo, nova criatura é. Agora é as obras de Deus, obra de obediência, obra de amor, que vai ser exercitada. Não é a obra do pecado. O pecado pode até passar, pode até vir do pensamento, mas pela graça de Cristo ele não faz mais nem na sua cabeça, nem na minha. Quando Paulo fala aqui em Romanos 3, 25, também fala assim, Romanos 3, 25, fala assim, ó. 3, 25, fala assim. A quem Deus propõe o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça por Deus na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriores cometidos. Deixando impune como? Pecado de ignorância. Por que ele deixou? Porque ele pagou. Mas eu quero usar a palavrinha aqui, ó. A palavrinha aqui que fala aqui, propiciação, que tem a ver com propiciatório, que era a tampa da arca, onde estava ali os 10 mandamentos, que é o nosso pecado, a transgressão da lei. Os 10 mandamentos estão lá no céu, no lugar santíssimo. Apocalipse 19, verso 11 verso 19, melhor dizendo, capítulo 11, verso 19. João viu o santuário abrir no céu, ele viu lá a arca da aliança, está lá a lei de Deus. Onde Cristo, que é um tipo dessa tampa, ele pagou o preço do nosso pecado. E hoje nós temos acesso de novo à lei de Deus, não à transgressão, mas à obediência à lei de Deus. Meu irmão, o mundo foi muito influenciado por uma cristologia falsa, por uma pregação de graça falsa. É momento de nós pregar Cristo crucificado, mas um Cristo que já foi crucificado, um Cristo que já pagou o preço do pecado, um Cristo que já subiu ao céu, um Cristo já concedeu a sua graça. Mas para isso nós precisamos reconhecer que somos pecadores e para isso precisamos da lei de Deus, que é a única que pode mostrar o meu pecado e mostrar a única pessoa que pode salvar, que é Cristo Jesus, que é a nossa graça. Sabe? Nós não podemos estar escondendo a lei de trás da graça. Nós não podemos estar escondendo a graça de trás da lei. Ambas as duas devem andar juntas. Mas a lei ela tem que ser destacada para podermos nós reconhecermos que somos pecadores e precisamos da graça. Que você possa compreender, entender essa mensagem. E qualquer mensagem que fala que nós devemos pegar Cristo, você vai ouvir
do Cristo crucificado, onde ele ali exalta a sua lei, pagando o preço dela e mostrando, meu filho, agora eu paguei. Meu filho, agora você pode viver se você quiser. Agora você pode obedecer se você quiser, porque todas as coisas você pode em mim, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, que é Cristo. Filipenses 4,13. Essa é a mensagem verdadeira da lei, da graça. Por isso, quando você vai aqui para Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, fala assim: de tudo o que você tem ouvido, capítulo 12, verso 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por isso é um dever de todo homem. É um dever de todo homem. Não é um dever dos adventistas, não é um dever dos judeus, mas é um dever de todo homem guardar a lei de Deus. Tanto os que caíram em transgressão, tanto os mundos que não caíram em transgressão. Porque antes do pecado, Deus falou para Adão: não coma, se você comer, certamente morrerá. Meu filho, obedeça meus mandamentos. Filho, honra pai e mãe, porque se tu não honrar teu pai e tua mãe, tu vai morrer. Adão também precisava honrar as palavras que Deus tinha falado naquele momento. Ali estava expressa a lei de Deus, a lei sagrada que faz parte do seu caráter, e Cristo veio restaurar. Por isso que quando Cristo veio, ele falou: olha, meu filho, se me ama, guarda os meus mandamentos. Essa é a prova de amor de Deus. Devem guardar os mandamentos de Deus, não com o intuito de querer ser salvo pelas obras. A lei de Deus ela é valorosa dentro do seu contexto. Do contexto que eu acabei de falar, ela nos conduz a Cristo, mostra o pecado e nos conduz a Cristo. Nos conduz à graça, e a graça nos salva. A lei de Deus é eterna. Salmo 119, versículo 151 e 142 também. Tu está perto, Senhor, todos os teus mandamentos são eternos. E a graça de Deus é eterna também, porque a graça de Deus é uma pessoa e a graça de Deus é Cristo. Deus te abençoe. Deus te conceda as bênçãos eternas, que você possa, de hoje para frente, destacar a lei de Deus dentro do seu contexto e destacar a graça de Deus dentro do seu contexto também. Deus te abençoe, Deus te guarde, você e toda a sua família, juntamente comigo e a minha família também. Que sejamos um vaso, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.